Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Corinthians sobre o Peñarol, 2-0 na Neoquímica Arena. Os gols do Corinthians marcados pelo Gustavo Henrique aos 10 do primeiro tempo e o Linga aos 24 também do primeiro tempo. E com essa vitória o Corinthians dispara aí na liderança do seu grupo na Libertadores da América. Vamos trazer no pós-jogo aí o Mano, o Neto e outros comentaristas ali debatendo a vitória do Alvinegro. Vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o vídeo e no final do vídeo eu trago a classificação atualizada do grupo do Corinthians. Vamos lá então, que jogaço do Corinthians, parabéns ao Gustavo Henrique, mais uma vez, que jogou muita bola, Gabriel Paulista, impressionante o Garro também. Eu acho que há muito tempo o Corinthians não tinha uma preparação física tão forte como essa. Eu acho que o Corinthians está muito bem preparado fisicamente, na chegada do Fernando Diniz e do Wagner também, que é o preparador físico. Caio César entrou muito bem, o time do Corinthians jogou muito bem mesmo, 9 pontos, líder geral dessa fase em relação à Libertadores. E aí, já pensando também no Mirassol, domingo, 8h30, aqui na Rádio Craque Neto, Euro 17, para que você possa acompanhar aqui, ó, o Corinthians. E outra coisa, hein? O que joga o Gustavo Henrique, ou como ele é importante, é inacreditável. Então, parabéns ao Fernando Diniz, mais um jogo sem tomar gols. E o craque, perfil líder para mim, Gustavo Henrique. Sidney. Bora lá, pessoal, porque terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Peñarol 0. E eu sempre ouvi aquela velha frase, né? Libertadores é guerra. E nada melhor do que essa frase, pessoal, para exemplificar esse time do Corinthians hoje em dia. Um time extremamente guerreiro, um time que não se abala, um time que não se entrega e que dentro de campo tá dando exemplo. É um time que não tem bola perdida, rapaziada. Um time muito mais agrupado, confiante do que o time do Pardal que passou por lá recentemente. Primeiro tempo de hoje, pessoal, foi uma aula, foi um grande exemplo disso. Que amasso pra cima do Peñarol. Deu até dó. Quer dizer, não tenho dó de rival, que se danem. Virou 2, mas poderia ter virado 4, mano. Se o Yuri Alberto não tivesse perdido um gol cara a cara, assim como o André também. Mas bora lá, pessoal. 7º jogo do Diniz. Ainda é pouco para avaliar um trabalho que já deu certo, que já tá bom? Óbvio que ainda é pouco. 7 jogos ainda não é muita coisa, mas é inegável a melhora absurda desse time. A recuperação do futebol do Garro, o Ranieri voltando a jogar bem, o próprio Linga que no primeiro tempo arrebentou hoje. E sem contar o sistema defensivo, pessoal, que tá blindado, não passa nada. Enfim, são 5 vitórias e 2 empates, sem contar que nenhum gol sofrido. 100% na Libertadores e praticamente encaminhado para a próxima fase, para o mata-mata da competição. Para quem foi hater do Fernando Diniz, acho que é hora, ó, de dar o bracinho a torcer, hein? Para com essa frase idiota. Vamos ver daqui 6 meses, porque o Diniz no começo é sempre assim. Bora viver o hoje, rapaziada. Porque hoje, o Coringão é outro time sim. Só aceitem. E antes, ó, a imagem desse cara aí para vocês, ó. Buuu! Pretende aplicar. Como disse o Calçade muito bem agora há pouco, as articulações pelo lado esquerdo do campo, saindo com muita facilidade, toques de primeira, invertendo para tentar terminar o movimento ofensivo pelo outro lado, como é uma característica que se viu durante muito tempo, porque o Fluminense foi o time que melhor interpretou o jogo do Diniz, e o jogo que o Fluminense fazia era exatamente esse. Com tão poucas atuações, tão pouco tempo para trabalhar, raramente ele teve 3 sessões de treinos entre um jogo e outro. Pela segunda semana, isso acontece. Aconteceu antes do jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão. Acontece agora antes do jogo contra o Peñarol. E a gente já consegue enxergar alguns sinais. Acho também que o trabalho do Diniz vai se beneficiar demais desse lugar que está aqui atrás da gente. Não exatamente o estádio, mas o campo, o gramado. O gramado da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena, pela qualidade que tem, uma raridade no Brasil, vai ajudar muito o Corinthians a jogar esse tipo de futebol que a gente viu hoje
em especial em alguns trechos do primeiro tempo. E ainda vai ser trocado durante a Copa. Ainda tem ficar isso? melhor Para ainda. ficar melhor. Mas tem uma certa adaptação também quando tem a troca, né, Calçade? Bom, estamos aqui, tá? Neoquímica Arena, fãs de esportes, e vamos fazer este linha de passe aqui direto. Estávamos sentindo o calor da torcida do Corinthians. Estávamos falando sobre autoestima. Esse time do Corinthians tem o melhor time, ou pelo menos apresentou agora o melhor futebol de Libertadores até aqui, e foi o melhor jogo do Corinthians no ano? Tratando de Corinthians, né? Assim, foi o melhor primeiro tempo. Quando você diz o melhor, é afinado com as ideias do Diniz também, né? O que é o jogar bem? Para o Diniz, passa pela posse, pela organização dentro de campo, pelo como os espaços são ocupados, pela liberdade que alguns jogadores têm. Por exemplo, o Fábio Santos até trouxe pra gente, né? Ele ressaltou esse ponto durante o primeiro tempo, que você tem uma jogada pelo lado esquerdo, o Garro sai lá da direita e vem se associar também. O Garro não, o Bidon. No momento que o time está sem a bola e precisa se organizar defensivamente, o lado de retorno do Bidon é o direito. Sim. Mas com a bola, tudo bem, não tem problema, Sim. pode se juntar. Não, teve um momento no primeiro tempo, um lance no primeiro tempo, que o Mateuzinho caiu na ponta esquerda. Caiu, velho. Um movimento que a gente cansou de ver o Samuel Xavier fazendo o Fluminense de 23. E para os adversários, né, Zupac, às vezes é difícil, você precisa estar acostumado a enfrentar a equipe assim, porque o adversário, às vezes, o Corinthians hoje, o Fluminense fazia isso, você gera uma superioridade, ter tantos jogadores no setor, que o adversário precisa entender isso e carregar também. E no momento que ele leva, pode aparecer alguém no lado oposto. Então, assim, é um conceito que, desde assimilado, não tem problema algum. A questão sempre foi do Diniz defensiva. A volta então, nisso, né? começar com 7 partidas sem sofrer gol talvez também, pode ser que tenha aí uma pequena adaptação do Diniz. Porque é o seguinte, aí é um conjunto, né? Você falou do gramado, tem o estádio, do jeito que ele pulsa, do jeito que o corintiano conduz sua equipe. O Diniz mora no Tatuapé, ele sabe o que é Corinthians, que é uma região que você é Corinthians. Então eu acho que tem um outro sentido aí, um pouquinho diferente de outros trabalhos que ele fez, mas ainda Marcela, é um período muito curto para fazer muitas análises claro. E o jogo de Corinthians, de Diniz. E o jogo de hoje, que claro foi muito bom, um primeiro tempo assim espetacular e um segundo tempo mais de controle. Então, no que cabia ao Corinthians, tudo foi muito bem executado, mas também é verdade que o Corinthians enfrentou um adversário que não ofereceu resistência. Claro, é um Peñarol que vem num momento muito ruim, que estava muito desfalcado, e eu acho que essa vulnerabilidade do Peñarol foi o cenário perfeito para o Corinthians conseguir fazer o seu grande jogo. O que vai ficar de preocupação para os próximos passos do trabalho nesse andamento é quando o Corinthians encontrar times que no momento em que recuperar a bola possam castigar o Corinthians, com o Corinthians jogando tão avançado, com quase 80 de posse de bola no primeiro tempo. Na verdade, foi o Corinthians que fez 1-0 e o Peñarol subiu um pouquinho e começou na profundidade o Corinthians chegar com o Lingard e o Yuri Alberto. O Peñarol, eu esperava de um time uruguaio, não que bata no adversário, que agrida, mas que ele seja mais agressivo para recuperar a bola. Foi assim, nem quando estava 2-0 no segundo Marcelo, tempo, era o tempo todo defendendo, nem aí vai para frente. Você percebe que o jogo acabou, Marcela, quando no final o Yuri Alberto é substituído, o Yuri Alberto vem andando, assim, numa velocidade que quase que ele não consegue sair de campo ainda agora. E o que acontece? O adversário estava feliz, deixa. Melhor o 2-0 do que 3, né? Exatamente. É isso, era assim que eles estavam pensando. Nenhuma chance de mudar. E falando de bastidor aqui, você estava falando de um Diniz que não toma gols, e o bastidor é exatamente esse. Conversando aqui com algumas pessoas de dentro do Corinthians, eles estavam falando como o Diniz está simplesmente totalmente focado na defesa desse Corinthians. E não é esse o principal Diniz que conhecemos. Conhecemos um Diniz que vai muito para frente. Nesse Corinthians existe sim uma adaptação. Ele já falou, em outras palavras, de uma maneira muito discreta, que ele tem se adaptado um pouco melhor e tem crescido, amadurecido o trabalho dele também em momentos de defesa, Zupa. E isso é importante. É importante pro Diniz. Até porque é o entendimento do estágio do time no momento em que ele chega, né? Qual é a principal
deficiência, ou qual era, hoje não foi, mas qual era a principal deficiência do Corinthians quando o Diniz foi contratado e que ainda perdurava, pelo menos até o jogo de hoje? Não era a defesa. A defesa do Corinthians nas mãos do Dorival não era uma defesa instável. O Corinthians tinha bons números defensivos. O Corinthians sempre foi o Campeonato Brasileiro inteiro, com o Dorival e com o Diniz, dos times, entre os 5 times que menos sofrem finalizações. O Corinthians ainda é um dos times do Campeonato Brasileiro que menos finaliza, que menos ataca, tem dificuldade. Pior ataque, um dos que menos finaliza, um dos que menos cria chance de gol. Então, dentro desse contexto de um time com dificuldade para criar, qual é o seu mandamento indispensável? Não tomar gol. Se eu estou fazendo 1 gol por jogo, 2 gols por jogo no máximo, se eu não tomar gol, eu garanto pelo menos a vitória magra. Então acho que o Diniz entendeu o lugar que ele está chegando, a cultura do lugar que ele está chegando, o momento do lugar que ele está chegando e onde que ele tinha que atacar primeiro, que é a evolução ofensiva, mantendo a estabilidade defensiva. E isso vem acontecendo. O jogo de hoje foi um jogo à parte dentro desse olhar, porque o Corinthians não sofreu defensivamente e finalizou muito, muito mais do que está acostumado. E a gente viu uma raridade dos últimos anos de Corinthians. Com o Ramon Dias, o Corinthians tinha um meio de campo com Garro, Ranieri no losango. Sim. E 2 atacantes. Então, pela beirada, o lateral sobe, Mateuzinho e Bidu, ou não tem jogo por ali. O Corinthians, um time que se organiza muito pelo centro. E o melhor é ter um time equilibrado. E o Corinthians vem buscando isso. O Caio César foi contratado para ser uma opção lá para o Dorival de velocidade pelo lado direito. O único. O único. Agora que ele conseguiu jogar 30 minutos porque a vida dele tem sido difícil, né? Porque ele tem se contundido bastante. O Caio César entrou aos 15 minutos no lugar do André. Foram 30 minutos no segundo tempo de o Corinthians numa formação rara, que tinha Caio César, de o Yuri Alberto e o Lingard, um trio atacante e um trio no meio de campo. Então, assim, uma raridade. Mas essa é uma necessidade do Corinthians, sim, de ter também jogador de velocidade. De atuar. Hoje pretendeu e conseguiu, né? Principalmente no primeiro tempo, porque como o Gustavo disse, o Peñarol não ofereceu grande resistência também porque o Corinthians, e aí as dinâmicas elas sempre precisam considerar os dois times, o Corinthians executou muito bem o plano que o Diniz armou. Mas o Garro, ele não é só o jogador do passe diferente, do jogador que aproxima na grande área adversária, que tem um bom chute, o jogador das bolas paradas. Hoje, mais uma vez, o Corinthians fez um gol com a cobrança do Garro e o cabeceio do Gustavo Henrique, mas o Garro constantemente organiza e orienta os outros jogadores. Então, você nota o Garro em qualquer lugar do campo. Hoje ele caiu bastante pelo lado também, com os braços e conversando muito, orientando e já mostrando que ele entende o que o Diniz quer, fazendo um papel, e aí eu não vou fazer comparação entre jogadores, mas fazendo o papel que era do Ganso no Fluminense, que atingiu o melhor nível com o Diniz naquele ano do campeonato da Copa Libertadores. O fato é que o Garro sempre foi um jogador importante. O Corinthians sem ele sempre perdeu muito na parte técnica. Houve um período com a família Diniz que sem o Garro o Corinthians não atacava praticamente. Família Dias. Família Dias, eu falei família Diniz, né? Que aí seria o Fernando e o Felipe, né? Diniz que trabalha na nossa companhia. Isso, pois é. Um abraço. Mas não foi isso que eles sejam parentes. Não foram essas pessoas que eu quis mencionar. Foi um ato falho. A família Dias, na época em que pai e filho dirigiam o Corinthians, o Garro ele era completamente fundamental. Hoje ele continua sendo muito importante e os atributos dele continuam sendo vistos, mas ele é o condutor do time. E isso é uma coisa que se nota muito assistindo o jogo no estádio. Tomara que o Garro possa conseguir sustentar atuações em sequência em bom nível, coisa que nem sempre aconteceu. A grande curiosidade que eu tenho para o futuro breve e talvez para o futuro mais longo é como vai ser o encaixe do Memphis dentro dessa ideia de jogo. Né? Se é que ele vai ser encaixado nesse jogo, nesse time. Ou seja, se é que ele vai renovar com o Corinthians então, depois, isso. tem tudo isso. No curto prazo, mas antes da Copa ele tem que jogar. Sim. Para ser convocado. Para ir para a Copa. Porque assim, eu acho que o Diniz é o tipo do... O Memphis o Diniz é o tipo do técnico que o Memphis não está acostumado a trabalhar. Acho que na Europa pouquíssimos técnicos teriam esse método de trabalho que potencializa o tipo de jogo do Memphis, o tipo de jogo do Lingard, esse trabalho de associação. E ele é um jogador do jogo curto, da bola no pé, né? Então eu estou curioso para ver como é que vai ser esse encaixe, o momento que ele vai acontecer e o quanto que o Diniz vai conseguir potencializar o jogo do Memphis depois. Mas o que você faria para encaixar o Memphis nesse time? Tem que encaixar, ele vai logicamente querer o seu... Vai ser Memphis
Memphis, Yuri? Sai o Lingard? Sai o Lingard, né? E aí Sim. fica, quando não tem o Memphis, fica ali aquela dúvida entre o Lingard e Acho que o Lingard é o substituto ideal pro Memphis dentro do elenco do Corinthians, em termos de qualidade técnica, em termos de posicionamento e até em termos de hierarquia, E porque quando é um tiver- jogador diferente. E quando tiver um time que ataque mais do que esse Peñarol? Aí ele volta com Yuri e Memphis mais à frente, quando ele tiver o Memphis. E quando ele não o tiver, Garro fica com o Lingard? O Garro vai ter que recompor um pouco mais. Não, o Lingard, assim, no time ideal, o Lingard é reserva, né, no time ideal, mas tem que estar todo mundo à disposição, o que a gente sabe que é muito raro de acontecer Agora no futebol atual. O que vai ser curioso é ver como o Memphis vai jogar nesta nova proposta de Corinthians. Sim. E antes da gente partir para... Vamos ouvir o Gustavo Henrique, é isso, né? Daqui a pouco. Não sei. Vamos ouvir? Vamos, você tá falando? Antes da gente ouvir, nós vamos... eu queria tocar num ponto. Assim, você percebe que o Diniz aproveita cada instante para orientar. Todos os treinadores fazem isso. E eu adoro essas paradas aqui. Tem gente que detesta, eu acho sensacional. Principalmente quando tem o microfone ali. Aí eu acho o supra-sumo. Até porque você ouve. É uma parada... Imagina um treinador seguinte. Às vezes ele está vendo um problema que ele vai ter que carregar para o intervalo. Ele passa 30 minutos com aquilo, ele não consegue mudar. Ele precisa chamar os caras para mudar. Isso só o intervalo permite. A parada para reidratação é esse momento, é o tempo. Você vai lá, vem cá, faz diferente, faz aquilo, você está errado e tal. Então isso pode mudar algumas partidas. Eu acho legal. Até porque traz muito conteúdo para a gente também. Não vejo nenhum mal nisso. Mas... não faz parte da regra do jogo, né? Ela é colocada ali, a Conmebol colocou, acho que é bem legal, principalmente porque a gente consegue ouvir. E o Diniz ainda está, não está feliz com a saída de bola, que é no momento que a bola está com os zagueiros e ele tem os volantes, ou vem Ranieri para fazer a saída junto, o Garro se aproxima, nesta primeira fase de construção, como os zagueiros conduzem a bola, porque você conduz a bola com intenção. O jogo não é um jogo sem intenção. Eu vou carregando e vou ver o que acontece. Às vezes você atrai o adversário, você conduz um pouquinho mais, o adversário vem, no momento que ele vem, você passa, e o Diniz está tentando arrumar isso a cada instante, ele tenta, e o jogo é importante, porque onde ele tem o melhor tempo dele para ajustar a equipe é no jogo. Por incrível que pareça, né? O jogo e o treino são a mesma coisa. Claro que são no sentido da intensidade e da seriedade. O jogo é o melhor treino. É o melhor e é o tempo que ele tem para fazer isso. Bom, vamos ouvir então algumas entrevistas. Vamos lá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí no pós-jogo a vitória do Corinthians 2-0 sobre o Peñarol, e o Corinthians lidera aí o seu grupo, inclusive, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada, tá aí na tela, no grupo E, os dois jogos da rodada, o Platense venceu o Santa Fé por 2-1 e o Corinthians venceu o Peñarol por 2-0. Aí na classificação, Corinthians em primeiro com 9 pontos em 3 jogos, são 3 jogos e 3 vitórias, né? Aí em segundo lugar o Platense com 6, Santa Fé tem 1 e o Peñarol tem 1. Corinthians são 3 jogos, 3 vitórias, não empatou e nem perdeu, fez 6 gols e baliza 0, né? Não tomou nenhum gol, tá com saldo de 6, 100% de aproveitamento aí o Corinthians no seu grupo. Então, muito bem aí o Corinthians na Libertadores esse ano. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.